Nessa aula eu vou ensinar um pouco mais de como editar as curvas e adicionar uma curva de transição, além de remover curvas. Primeiramente, eu vou adicionar mais curvas para causar uns erros propositais aqui. Adicionei o PI, adiciono a curva. Raio, vou dar Enter. Mesma coisa para a outra curva. Enter. Ok, criou as curvas. Agora, eu vou aumentar um pouco o comprimento dessa curva. Essa também. E dessa, inclusive. Você vê agora que as curvas estão muito próximas, né? PT bem próximo do PC, questão de uma, duas estacas. Aqui igualmente. O que acontece? Agora eu vou criar a curva de transição. Para criar a curva de transição, mantendo o raio, primeiro nós temos que descobrir qual raio desta curva. Você tem que saber qual é a curva. Você clica, ela fica de forma diferente. O raio 625.819. O que eu faço? Agora eu excluo essa curva aqui. Lembrando que isso aqui é a base para editar qualquer coisa. Como é que acessa? Seleciona o alinhamento, clica no editor de geometria e pronto. Então vamos excluir uma curva, que é nesse X. Excluir a curva, ela volta à configuração original, com o PI em seu lugar. Agora, para adicionar a curva de transição, vamos nessa opção, na curva livre, de espiral a espiral. Selecionamos a primeira entidade, a segunda, colocamos o raio 619, não lembro o que. Agora ele pede o comprimento da espiral de entrada. Vou colocar 80, tem que fazer o cálculo direitinho. E da espiral de saída vou colocar 200. Não deu. Por que não deu? Porque essa curva está bem próxima dela. Então, ela invade o espaço da curva. Isso não é possível. Então, nós temos que diminuir o comprimento da espiral para dar certo. Deu certo e você pode ver que ficou muito perto. Espiral tangente, pertíssimo da ponto de curva. E os erros que aparecem na edição de curvas geralmente são devidos à invasão de espaço da outra curva. Ou seja, às vezes você não consegue colocar um raio numa curva, um raio maior, porque ela invade o espaço da outra curva. Para resolver isso, você tem que mexer na geometria, de forma que caiba todas. Bom, aqui você pode mexer, você vê que não é todo lugar que você pode mover. Por quê? Porque não tem solução, ou seja, não consegue sair daqui, vir aqui, chegar aqui. Pode mexer até onde aparece a nova curva. Para mexer nisso é muito bom desligar o Snap, o F3. Clica no F3. Não deu. Clica aqui. Pronto. Clica aqui. Fica bem mais simples, né, de mexer. Pronto. Daqui você consegue deixar suas curvas
Olha que interessante. Abrir a tabela de novo. Você vê aqui sua curva de transição, espiral. Aqui mostra a parte central da curva. Aqui a primeira transição, aqui a segunda transição, com seus comprimentos, com raio, etc. e tal. Nesse vídeo é isso. Aprendemos a deletar uma curva, adicionar uma curva com transição e fazer alguns ajustes no seu alinhamento. Até mais!